Saúde os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez aqui quem vos fala é o pastor Tiago Destro e nesta quarta-feira nós estamos comentando a sequência de leituras diárias propostas pela CPAD para devocional, nas lições bíblicas editadas para a classe dos adultos neste primeiro trimestre de 2025. No 85º ano de fundação da CPAD, a casa nos traz o tema Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. A lição a ser comentada no domingo próximo traz como tema semanal: a salvação não é obra humana. Para esta quinta-feira, os editores propuseram o tema: a fé em Jesus é suficiente para a salvação. E o texto proposto é Romanos, capítulo 5 e versículo 1. Assim nos diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, primeiramente, nós nos deparamos novamente com a gloriosa doutrina da justificação. Já falaremos mais a miúde acerca desta doutrina tão importante. Mas interessante o título que os editores propuseram, porque nos diz que a fé em Jesus é suficiente. Quer dizer, ela foi capaz de nos salvar. E o texto fala da justificação. O que é a justificação? Ora, se a salvação ela é dada através da graça de Deus, ela é operada pela fé em Jesus, ela é garantida. Então, aqui estamos falando de um processo quase que jurídico espiritual na justificação, que é a imputação dos nossos pecados na pessoa de Jesus Cristo. Isto mesmo, na cruz do Calvário, Jesus, ele recebeu da parte do Pai a imputação dos nossos pecados. E nós recebemos pela fé na graça de Jesus Cristo, no dom inefável do Senhor, a justiça proveniente do Santo e Imaculado, mas que sofreu por nossos pecados. Por isso o texto diz: sendo, pois, justificados pela fé, quer dizer, a fé nesta obra redentora, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Somente por Jesus. É o tema que nós vamos desenvolvendo durante a semana. E isto é muito interessante. Por quê? Porque do tamanho do crime deve-se aplicar a pena. A pena do homem foi tão grande que o próprio Deus se deu através da encarnação do seu Filho unigênito para que esta dívida fosse quitada. Veja Romanos no capítulo 3, uma folha atrás, Romanos capítulo 3 e versículos 21 a seguir,
nos diz: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Veja que a condenação humana, ela veio trazendo consigo o testemunho, as provas desse processo criminal humano contra a natureza divina, é justamente sua lei e os profetas. Versículo 22, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Ele está falando de toda a raça humana. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Texto conhecido. Versículo 24 diz: sendo justificados. Veja a doutrina da justificação. Gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então veja que o homem foi justificado gratuitamente, parece até um pleonasmo, não é? Gratuitamente pela sua graça. Por que a Bíblia enfatiza isto? Porque a salvação, ela é outorgada, ela é entregue ao homem, aos que creem, pela graça. Mas ela não saiu de graça. Houve um preço a ser pago. E este preço foi pago por Jesus. Então ele fala pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, Cristo Jesus, nosso Senhor ressurreto, agora intercedendo por nós, agora como nosso propiciador. É o que nos diz também na primeira epístola de João, no capítulo 2 e o versículo 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Veja que verdade gloriosa. A justificação, esta doutrina sistematizada, mas esta verdade, a imputação da justiça de Cristo em nós, nos fez propícios. Veja, alguém que estava rebelado, que estava atraindo a ira de Deus, a quem estavam destinados ou destinadas as chamas do inferno, agora está propício. Deus olha para o homem e nós estamos com o olhar de Deus propício, benevolente. O Senhor olha para aqueles que creem no sacrifício vicário de Jesus Cristo e é propício a nós. Ele nos é favorável. E o texto nos diz: ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Esta propiciação alcança a todos quantos crerem nesta gloriosa redenção. Desta forma, este sacrifício suficiente e capaz nos livrou da condenação eterna. Jesus, ele se coloca neste processo legal, neste processo jurídico, agora como advogado. 1 João capítulo 2, versículo 1. Quando João diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado.
um paráclito para com o Pai. Por que João escreve nestes termos? Por que ele chama Jesus de advogado? Nos nossos dias teria já um sentido inerente. Mas neste tempo, o tempo que João escrevia isto, os advogados romanos, os advogados da antiguidade, possuíam uma característica peculiar. Um advogado que se colocava para defender um criminoso, um réu, um assassino, por exemplo, se o assassino fosse condenado pelo tribunal, levava junto consigo o advogado. O advogado sofria as mesmas sanções daquele condenado. Foi justamente o que Jesus Cristo fez conosco. Ele sofreu a pena capital e nós não só fomos perdoados do pecado de rebelião contra Deus, mas também de ter assassinado o Filho de Deus. Embora ele próprio diga que ninguém tirou sua própria vida, mas ele se entregou. Mas o homem tentou. A condenação humana para o Filho de Deus seria a morte. Tentou assassinar, mas para isso ele veio. Ninguém teve poder sobre a vida de Cristo. É uma das razões pela qual se utiliza de um termo equivocado aquele que chama Jesus de revolucionário. Nós vemos nas pregações, nas preleções, muitas vezes algumas pessoas trazendo esse termo revolucionário e colocando como predicado de Jesus. Ora, Jesus, ele não é revolucionário. Jesus, ele não veio até este mundo trazer uma revolução, porque o que é uma revolução? Uma ruptura contra a ordem existente. Jesus, ele veio ao mundo ao contrário, reconciliar os rebeldes ao Pai. Ele veio religar aquilo que havia sido perdido pela rebelião humana. Por isso, em 2 aos Coríntios, no capítulo 5, e versículo 18 a seguir, quando nos diz, e tudo isto, Paulo estava fazendo aqui uma defesa doutrinária e uma exortação pesada aos irmãos de Corinto, ele diz, e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isso aqui é um mistério glorioso. É um ministério e um mistério. Um mistério porque Deus reconciliou a humanidade consigo mesmo. Daí vem o termo religião. Existem aqueles que dizem, não, eu não gosto de religião. Não, religião, a verdadeira religião, foi aquela que o próprio Deus, ele planejou e executou. A religação operada por Jesus Cristo, do homem para com Deus. Então, um mistério glorioso, mas também um ministério que deve ser compartilhado com os demais. Nós temos este ministério. O ministério é ofício, é serviço. Versículo 19, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Meu amado irmão, minha amada irmã, nós temos o Evangelho, que é a palavra da reconciliação.
a ordem de Jesus para este mundo caído, para os habitantes da terra. O que é o Evangelho? Senão a ordem do Senhor Jesus, uma ordem amorosa, carregada de afeto, que nos diz: reconciliai-vos com o Pai. Que Deus abençoe a sua vida. Creia, a fé em Jesus, ela é suficiente para a salvação. Não é necessário, agora nós estamos aqui nesta época que muitos fazem penitências e tentam aí, de alguma forma, purgar pecados e sofrimentos. Não é necessário penitência, não é necessário profetas, homens, sacramentos, utilizações humanas qualquer. Jesus é suficiente para nos propiciar ao Pai. Deus te abençoe, abençoe a sua família, em nome de Jesus. Amém.